Olha aí, multiplicando biologia novamente. E o assunto hoje é a origem da vida. Então vamos inicialmente falar de umas coisinhas que a gente conhece hoje. Ver há quantos bilhões de anos atrás surgiu essas coisas que nós conhecemos. Primeiramente o Big Bang, surgiu há 14 bilhões de anos. O Sol, há 5 bilhões de anos. E a nossa Terra, há 4,5 bilhões de anos. E a água, 4 bilhões de anos. Cenário preparado, então há 3,5 bilhões de anos surgiram os seres vivos. Mas que características o planeta tem para permitir a vida? Nós temos uma temperatura ideal em que a atmosfera atua como um cobertor, fazendo um efeito estufa e mantendo essa temperatura ideal para nós. Além disso, a atmosfera possui gases vitais ideais para as formas de vida existentes hoje e a água líquida. Mas a grande pergunta: como a vida se originou em nosso planeta então? Então, aqui nós temos um resuminho que fala de tudo que tentou explicar esse surgimento da vida. A primeira teoria que propôs uma explicação foi a abiogênese. Então, começaremos a falar sobre ela e tudo o demais que foi proposto. Então, primeiramente, a abiogênese, né, a teoria também chamada de geração espontânea, ela foi proposta por Aristóteles, 200 anos antes de Cristo. Nessa teoria, Aristóteles dizia que a vida surge espontaneamente da matéria bruta, pois ela tem um princípio ativo gerador da vida. Vários cientistas, até no século XIX, ficaram validando essa ideia de Aristóteles. Paracelso, Van Helmont, Leeuwenhoek e Needham. Também, ao longo desse tempo, houveram os críticos que tentavam provar uma outra teoria, que é biogênese. Biogênese nos diz que a vida só surge de outra pré-existente por reprodução. Então, os mais importantes que tentaram provar biogênese foi Red, Spallanzani e Louis Pasteur. Falando primeiro de Jean-Baptiste Van Helmont, que queria validar a abiogênese, ele deu receitas para gerar ratos. O que ele colocava? Camisas sujas, mal cheirosas e grãos de trigo sobre essas camisas. Por que será que os ratos apareceram lá, né, gente? Deixemos para lá essa teoria louca de lado, então. O fato é que a abiogênese prevaleceu até o século XIX. Hoje nós sabemos que não é verdade, mas graças a um trabalho longo de cientistas em que embates foram travados, a biogênese versus biogênese. Vamos conhecer então um pouco dessa história. O primeiro cientista então que tentou derrubar a abiogênese foi Francisco Redi. Ele viveu em 1600, século 17, e ele elaborou essa experiência aqui, ó. Ele pegou frascos, colocou carne em putrefação, tampou alguns com uma espécie de um tecido semelhante a gaze, para que o oxigênio ele continuasse entrando, mas a carne em putrefação ficasse isolada do meio. Já nos outros abertos, ele deixou moscas entrando o tempo todo. O que aconteceu? Surgiram larvas nos frascos abertos e nos tampados não. Então, ele conseguiu comprovar de maneira bem certinha mesmo, que no caso aí, nos frascos abertos, a vida surgiu de outra pré-existente, que foi a mosca que acasalou e botou seus ovos. Hoje, todos nós vemos isso aí no bicho da goiaba, por exemplo, né? Então, a mosca vai, bota seu ovo na superfície da goiaba, a larva entra e fica se alimentando da polpa da goiaba, armazenando energia para depois sofrer a metamorfose e originar novas moscas, Então, Red havia provado biogênese. Porém, Van Leeuwenhoek, ele aperfeiçoou o microscópio na mesma época e descobriu então os micro-organismos presentes no ar. Aí a experiência de Red foi abafada e novamente reacendida a abiogênese.
Dois cientistas já agora no século XVIII, né? Então lembre que o RED foi no século XVII. Vieram novamente. Nida defendendo a biogênese, Spallanzani defendendo biogênese. A experiência que os dois realizaram foi a mesma. Pegou-se um vasilhame, colocou um caldo nutritivo ideal para o desenvolvimento de vida. Ferveram esse caldo nutritivo para se esterilizar. E o que foi o final da experiência aí? No experimento de Nida, surgiu micro-organismos. No experimento de Spallanzani, não surgiu. Então, vamos ver quais foram as argumentações, então. No século XVIII, já sabia da importância do oxigênio, ou seja, essencial para a vida. Só que a visão de abiogenista era diferente de biogenistas. Os abiogenistas falavam que era o oxigênio fundamental para a geração espontânea da vida. Então, se cortasse o oxigênio, não teria como a vida surgir espontaneamente, não. Já biogenistas afirmavam que não era nada disso, que simplesmente, no ar atmosférico estava micro-organismos pré-existentes que iriam gerar vida lá nesses caldos nutritivos. Aí os dois contra-argumentaram. Spallanzani afirmou que na experiência de Nida havia surgido vida porque ele não ferveu no tempo necessário e não vedou os frascos. Já Nida, em resposta, disse que Spallanzani, além de ter cortado a entrada do oxigênio fundamental para a vida, ele também ferveu por um tempo muito prolongado, destruindo então a força vital que, de acordo com a geração espontânea, a matéria bruta tem. Então, ou seja, continuou prevalecendo a abiogênese, mas um outro cientista que foi François Appert aproveitou muito bem a experiência dos dois e, baseado nos resultados de Spallanzani, inventou a indústria de enlatados que são fechados hermeticamente. A queda da abiogênese se deu, então, somente no século XIX. O pesquisador Louis Pasteur elaborou uma nova experiência, semelhante à de Nida, a de Spallanzani. Porém, ele não fechou os frascos, conforme Nida argumentou em relação a Spallanzani, que ele havia cortado a entrada de oxigênio. Então, Pasteur colocou o caldo nutritivo em vasilhames, esterilizou muito bem, aquecendo e resfriando, processo que posteriormente virou uma técnica, a técnica da pasteurização, em que se esteriliza muito bem substâncias, como por exemplo o leite pasteurizado. Então, após essa esterilização, ele pegou o gargalo do vasilhame de vidro, aqueceu e moldou fazendo curvas parecidas com o pescoço de cisne. Resultado: a corrente de ar com o oxigênio não foi cortada, mas as impurezas do ar onde provavelmente estavam os micro-organismos ficava retida nas curvas do pescoço, do gargalo. Então, passou-se meses e nada da vida brotar. Pasteur, então, quebrou o gargalo de alguns vidros e imediatamente o ar entrando em contato com o caldo nutritivo levou para dentro desse caldo as formas pré-existentes que proliferaram. A geração espontânea, então, ficou desacreditada e comprovou-se definitivamente biogênese. Mas aí a comunidade científica lançou uma pergunta: se a vida surge de outra pré-existente, e a primeira vida, como surgiu? Um novo embate se formou. Então, 3 hipóteses para explicar. Inicialmente, a hipótese por criação divina, o criacionismo, atrelado ao fixismo, inicialmente. A criação de Deus é tão perfeita e imutável. Mas, porém, hoje, o evolucionismo substituiu o fixismo, porque depois dos estudos de Charles Darwin, verificou-se que o ambiente impõe uma pressão e, de acordo com a pressão imposta pelo meio ambiente, somente aqueles que têm seus corpos adaptados para viver naquele ambiente é que vão permanecer vivos. Então, o criacionismo
É uma ideia que não tem como comprovar e nem refutá-la, e nem tampouco é desacreditada hoje. Todas as pessoas crentes acreditam que Deus criou todas as coisas, e não há mal nenhum em acreditar no criacionismo. A ciência simplesmente ela quer comprovar como que a obra da criação, então, se deu no plano material. Então, não existe a ciência falando contra o criacionismo. Fé é aquilo que se tem e não pede prova. Já todas as experiências científicas são realizadas somente no plano material. A outra hipótese para explicar como a primeira vida chegou aqui é a panspermia, proposta por Arrhenius. Fala que a vida chegou aqui de carona com os meteoros, mas ela não é aceita, uma vez que viajar no espaço cósmico é algo difícil para a vida. Lá é um vácuo, lá tem radiação solar muito intensa, então essa ideia não tem aceitação atualmente, não. A ideia aceita para explicar como a primeira vida surgiu no planeta foi proposta por Oparin e Haldane. Se chama evolução química gradual. Essa hipótese nos diz que, nos primórdios, a atmosfera primitiva já tinha moléculas, porém de natureza inorgânica, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água. Então, essas moléculas inorgânicas sofreram com descargas elétricas das primeiras chuvas e também radiação solar. Ainda não existia camada de ozônio nesse período. Então, essas radiações e essas descargas elétricas desfizeram suas ligações químicas e esses átomos se reorganizaram novamente em novas moléculas que foram arrastadas para os mares primitivos. Essas moléculas que surgiram então são moléculas orgânicas, semelhantes a aminoácidos e outros compostos orgânicos. No caso, os aminoácidos, quando se juntavam, originavam proteínas e outros compostos orgânicos, ácidos nucleicos, ambas moléculas bem primordiais. Quando essas proteínas e esses ácidos nucleicos primitivos se juntaram e em torno dessa estrutura a água formou uma película circundando-a, surgiu o que Oparin chamou de coacervado. Então, o coacervado ainda não seria o primeiro ser vivo unicelular. Mas num dado momento que a ciência não consegue explicar, o coacervado adquiriu a capacidade de se duplicar. Então, aconteceu uma primeira característica de ser vivo, que é a reprodução. Aí, a partir daí, surgiu então as primeiras células, as células primitivas, que depois geraram os primeiros organismos unicelulares primitivos, que depois se complexaram, tornando-se organismos mais complexos. Porém, a hipótese de Oparin e Haldane ficou só na teoria, mas em ciência não basta falar, é preciso comprovar. Então, Stanley Miller, já no século XX, por volta de 1953, criou um experimento para comprovar a hipótese de Oparin e Haldane. Então, à esquerda tem-se os mares primitivos, à direita tem-se o balão representando a atmosfera. Então, nos mares primitivos ocorria a liberação de vapor de água que subia para a atmosfera. No balão da direita, então, que seria a atmosfera, os gases presentes, mais o vapor de água, sofrendo descargas elétricas, se desfizeram, suas moléculas se desfizeram e novamente se reorganizaram. Num condensador, essa água gasosa passou a ser líquida, que novamente se juntou aos mares primitivos, arrastando essas moléculas orgânicas primordiais. E aí, quando ele coletou no balão da esquerda, que simulava os mares primitivos, uma amostra, ele achou justamente alanina e glicina, dois tipos de aminoácido, comprovando o que Oparin e Haldane havia falado. Então é isso, pessoal. Agora um resumão, Então, criacionismo, fixismo, depois substituído pelo evolucionismo, a panspermia, que não é aceita hoje, a biogênese, primeira teoria a levantar um questionamento e uma explicação sobre a origem da vida, foi proposta por Aristóteles, Van Helmont, Leuwenhoek e Needham, tentando validar até no século XVIII essa teoria. Depois,
Ao longo dos séculos, Red Spallanzani tentando derrubar a abiogênese e no século XIX, Pasteur definitivamente comprova a biogênese. E aí depois, Oparin Haldane vem explicar como então que essa primeira forma de vida surgiu pela evolução química gradual. E é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a origem da vida e tenha aprimorado mais ainda os seus conhecimentos. Até a próxima!